E temos pânico em El Salvador, na América Central. Como assim, Thiago? Está confirmado. Eduardo Bolsonaro será cassado por faltas da Câmara dos Deputados. Vou te ler aqui alguns números. O Eduardo Bolsonaro tem 48 faltas em 63 sessões deliberativas com ordem do dia iniciadas, ou seja, 76% de faltas na Câmara dos Deputados. O Lindbergh entrou com requerimento para acelerar a cassação dele e, olha só que coisa, a Procuradoria da Fazenda acolheu o pedido da Câmara dos Deputados, do Hugo Mota, e acabou de incluir Eduardo Bolsonaro na dívida ativa da União. Ele vai ter que pagar aí 14 mil de multas pelas faltas dele não justificadas, que ele vai recebendo salário e vai faltando, né? Ele tem que pagar multa, só que essas multas têm moratória, tá? E juros se ele não pagar. E ele já avisou que ele é perseguido e que ele não vai pagar nada. Então prepara que ele vai ficar com uma dívida milionária. O Eduardo Bolsonaro tá ruim aí para ele. Para você ter ideia, mesmo se ele fosse a todas as sessões da Câmara dos Deputados, ele ainda teria mais de 50% de faltas. Um deputado que falta mais de 1/3 das sessões do ano, ele é cassado por faltas, é automático. Então, o que acontece é o seguinte, aí tem duas alternativas aí. Primeira é se prosperar aí a tentativa do Lindbergh, que é que o Eduardo Bolsonaro já seja cassado agora. Por quê? Porque ele já bateu o número de faltas. Ele bateu aí no começo do mês, agora temos a confirmação, não tem mais o que fazer. Como tem sessões, Vossas Excelências trabalham sempre terça, quarta e quinta, eles não trabalham na segunda, sexta, sábado e domingo, são 3 vezes por semana, acontece o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, mesmo se ele tiver sessão até 20 de dezembro, mesmo se fosse até o fim do ano, se trabalhasse aí na semana do Natal e do Ano Novo, não tem como ter sessões suficientes, mesmo se ele fosse em todas, se ele voltar para o Brasil e fosse em todas, não tem como ele acabar tendo aí menos de 1/3 de faltas. Então ferrou aí já para o Eduardo Bolsonaro. Porém, o regimento interno da Câmara diz o seguinte, tem que esperar acabar o ano legislativo, fazer ali a matemática, a contagem, e aí sim caçar o deputado, porque ainda não se sabe e tudo mais, só que, pô, já se sabe. Como não é uma coisa oficial, imagina aquela, seu time tá ganhando de 5-0, mas o juiz tem que dar o apito final, senão o jogo não acaba. E aí um jogador do outro time se lesiona, o juiz pede o VAR, o cara dá 15 minutos de acréscimo, acaba a luz no estádio e vai postergando o fim do jogo, e você quer comemorar o título e não vai. É mais ou menos assim a situação. Tem que esperar acabar o ano legislativo, aí Excelências tem ali o recesso em janeiro, e aí em fevereiro, 1º de fevereiro, volta à Câmara dos Deputados, e aí ele começa aí o processo para cassá-lo, que demora aí pouco tempo. E aí ele vai ter que devolver todos os salários que recebeu. Só que enquanto isso ele continua recebendo o salário. Então será cassado o Eduardo Bolsonaro, e já está confirmado, e o Hugo Mota já colocou ele na dívida ativa da União. Já está na dívida ativa, ele já é um devedor, oficialmente, Eduardo Bolsonaro. Ele que está em El Salvador, e ele anunciou na Globo, isso foi muito engraçado, que ele anunciou no O Globo. Eles atacam tanto o Globo, né? Eu nunca vi políticos de esquerda, e se eu ver, eu vou criticar, que usam o Globo ou a Globo para dar furos aí do que eles vão fazer e tudo mais. Nunca vi, mas e muita gente de esquerda nem critica a Globo. Mas já o Eduardo Bolsonaro, sim, ele critica a Globo, o Flávio Bolsonaro também, o bolsonarismo também, mas eles usam a Globo para dar aqui esse tipo de furo de reportagem, né? É um furo, mas a informação sai lá, antes de sair nas redes sociais dele. Aliás, nem saiu nas redes sociais dele nesse dia. Flávio e Eduardo Bolsonaro vão visitar Bukele em Salvador. Aí foram lá para El Salvador. O problema é o seguinte, não serão recebidos pelo Bukele. Por quê? Porque o Bukele, ele não quis receber o Eduardo Flávio Bolsonaro. Aí o Eduardo Bolsonaro, para tentar mitigar a humilhação que ele sofreu, ele ia lá pedir pinico, tá? Ele ia lá pedir, olha, quando tiver mandado de prisão aí na Interpol, por favor, não me prenda. Só que não deu, né? Aí o Eduardo Bolsonaro postou foto, é incrível, viu? Ele, o Flávio, aquele Bilinski que tem orgulho aí de insinuar que é nazista, né? E um ministro, esse é um ministro aí, esse mais baixinho aqui, ele é o ministro da Segurança Pública de El Salvador. É isso aí que eles conseguiram. Um encontro com o ministro, só. Ah, mas e com o Bukele? Não, o Bukele não falou com eles. Então ficaram aí os 3 otários de bobos, foram até El Salvador para nada, para absolutamente nada. E olha que o ministro trabalha no mesmo prédio, eu fui verificar, que o presidente. Provavelmente
O Bukele devia estar olhando ali nas câmeras de segurança, né, no celular dele assim, olhando e falando: opa, Eduardo Bolsonaro tá nesse corredor, vou pro outro corredor. Vou evitar esse cara ao máximo. Vai que esse cara quer uma foto comigo, vai que ele grava um vídeo eu passando de longe e ele faz assim, ó. Imagina, Eduardo Bolsonaro ia gravar um vídeo assim, com o Bukele lá atrás e falar: ó, encontrei com ele. Igual na posse do Trump, que ele não foi convidado, ele pagou, custava $500 mil, não sabe com que dinheiro. Ele e a Michelle foram num baile ali, não um baile, um jantar que tinha. Aí o jantar tinha, sei lá, 1.000 pessoas. E aí, nesse jantar ali, lá na frente, discursou lá por 10 segundos no comecinho o Donald Trump. Aí ele gravou um vídeo, ele assim, e o Trump, ele dá um zoom, aparece lá o Trump e tal. E aí depois não chegou mais nem perto. Esse foi o máximo que ele chegou, a 100 metros do Trump. Aí ele falou: tá vendo? Fui convidado, não foi convidado nada. Pagou $500 mil, que ninguém sabe de onde veio essa grana, tá? Era 500 mil a $1 milhão. Como ele estava lá atrás, eu imagino que ele tenha pago 500 mil. Imagino. Talvez tenha pago $1 milhão. Pra saber quanto o Trump lucrou virando presidente. $500 mil com 1.000 convidados. Continha rápida, $500 milhões para um evento. Tá bom? O que mais? É mais, porque teve gente que pagou $1 milhão. Então é mais, é bem mais. Pois bem, nisso aí, o Eduardo tá lá em El Salvador e a imprensa começou a falar. Ele fez de propósito aí, ele fez para evitar o